Shalom, povo de Deus! Olá, meus irmãos, minhas irmãs, como vocês estão? Nós aqui voltando para essa nossa caminhada de bênção, de leitura comunitária das Escrituras, né? Hoje, 1 Reis, capítulo 22, a história do povo de Deus, né, continua avançando e a gente continua aqui lendo e estudando e meditando nas Escrituras. Meu irmão, minha irmã, pega esse link, manda para quem você conhece, coloca nos grupos, chama a turma para vir conosco aqui, para a gente orar junto, louvar a Deus juntos e estudarmos também a palavra do Senhor juntos. Tá bom? Vai divulgando e vamos também orar aqui para o nosso Deus. Senhor, obrigado, Pai, pela oportunidade de mais uma vez podermos participar deste momento de pastoreio. Abençoa cada irmão meu que está assistindo, esteja ele onde estiver, Pai, que este tempo possa ser de verdade algo teu com cada um desses meus irmãos. Que tua palavra entre em nossas vidas e gere frutos para ti. É o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, vamos louvar a Deus? Dos mais altos montes ao mais fundo mar, a criação revela a tua glória. Há perfumes e cores em todo lugar. Cada ser entoando uma música, te adorando. Impossível descrever, tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender, maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus, quem comanda os relâmpagos e os trovões e dá ordem às chuvas sobre as nações. Criou lua e sol e a fonte da luz, fez os dias e as noites e a tudo conduz. Incomparável, impossível descrever, tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender, maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Impossível descrever, tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender, maravilhar
nos prostramos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Os montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Quando o mundo conhecer a ti, e ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Quando o mundo conhecer a ti, e ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Amém. Que louvores lindos, tempos de adoração. Vamos orar? A gente sempre tem orado, né, pelos nossos pastores, pela nossa liderança espiritual, do modo geral. Nós também sempre oramos pela nossa igreja, pelas congregações, né, pelos irmãos. Mas essa oração aqui sempre é uma oração mais geral. E eu quero incentivar mais uma vez você a colocar o seu motivo de oração pessoal aí no chat. E aos demais que, né, se você não colocou, se você colocou, mas olha os pedidos que estão sendo colocados. Vamos orar uns pelos outros, né? É tempo da gente poder nos apoiarmos, né, mutuamente, nos apresentando uns aos outros a Deus em oração, né? Vamos orar mais uma vez? Senhor,
Nós queremos começar essa oração te louvando e te agradecendo pelas lideranças que tu tens colocado sobre nossas vidas. Em especial pelas lideranças espirituais que tu tens nos dado, nossos pastores, presbíteros, diáconos, líderes de modo geral, líderes de ministério. Ó Senhor, abençoa cada um deles, abençoa a vida deles, a família deles, abençoa seus filhos, netos se tiverem. Pai, que toda a vida deles seja sempre motivo de regozijo para Ti, de glória ao Teu nome, seja sempre um testemunho de Ti aqui neste mundo, para que mais pessoas Te conheçam, Pai, e Teu nome seja assim também glorificado. Senhor, queremos Te rogar também pela Tua igreja, Pai, pela Tua igreja espalhada em todo o mundo, e de uma forma especial aqui pela Igreja das Graças, aqui pela sede em Recife, nossas congregações, em Casa Amarela, em Dois Unidos, em Triunfo, Serra Branca, Petrolina. Abençoa, Senhor, abençoa cada uma dessas congregações, abençoa os irmãos que ali servem ou que ali congregam, abençoa essas cidades também, ou essas localidades, para que mais pessoas possam vir a Te conhecer, meu Deus. Pai, quero Te rogar ainda pelos meus irmãos que estão atravessando algum tipo de vale, algum tipo de deserto. Traz a Tua cura, Pai, traz a tua bênção, Tua graça, Tua misericórdia. Sê, Pai, conosco, nos ajuda. Abençoa nossas famílias, abençoa as famílias que de alguma forma tem alguém que está distante dos Teus caminhos, Pai. Traz de volta essas pessoas. Nós Te rogamos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes da gente começar a leitura de 1 Reis, capítulo 22, eu já quero te pedir para deixar a Bíblia aberta ali, tá? Mas antes da gente fazer a leitura do texto e ir conversando, eu quero fazer uma contextualização um pouco histórica e política aqui, né, do que acontece aqui nesse texto, ou do que antecede e vai acontecer aqui nesse texto. No capítulo 20, que a gente já estudou, a gente viu que Acabe, aquele rei ruim, né, casado com Jezabel, aquele rei malvado do Reino do Norte, ele destruiu os sírios. E nessa batalha ele capturou o rei dos sírios, que era Ben-Hadad. E no momento em que ele captura Ben-Hadad, ele chama esse rei sírio de meio-irmão. Acabe chama o rei sírio de meio-irmão. E liberta esse rei que tinha sido capturado. Então esse contexto se torna aí uma base para a construção de um acordo de paz entre estes dois reis, né? Entre Acabe e Ben-Hadad. Avançando um pouco, né, na história, chegando no capítulo 22, o capítulo ele vai iniciar falando para a gente que o acordo de paz que Acabe fez com Ben-Hadad rendeu aí 3 anos de paz. Só que Acabe, que também tinha boas relações com Josafá, e Josafá era o rei do Reino do Sul, lá, né, de Judá e Benjamim, era por algumas intenções que Acabe tinha, e Josafá também, obviamente, né? Mas esse acordo que houve entre o rei do Reino do Norte e o rei do Reino do Sul se deu através do casamento de seus filhos. O filho de Josafá casou com a filha de Acabe e Jezabel, né? Jeorão, filho de Josafá, casou com Atalia, filha de Acabe. Isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 21. Porém, Acabe ainda queria conquistar Ramote-Gileade, que é a cidade síria ali, que obviamente ele não tinha conquistado quando ele derrotou os sírios, né? Sendo assim, fica óbvio que ele desprezava o acordo de paz que ele fez com Ben-Hadad.
E aí Acabe chama Josafá para ir à guerra com os sírios, e Josafá concorda com essa história. Porém, ele concorda assim de uma forma, eu vou dizer, com um pouco de hesitação. Por que que ele hesitou? Porque Josafá, ele queria ouvir a palavra de um profeta de Deus. Ele queria saber qual era a vontade do Senhor acerca dessa guerra. Então Josafá, o rei do Reino do Sul, queria ouvir, né, a palavra de Deus para saber se iria à guerra juntamente com o rei do Reino do Norte, Acabe, contra os sírios. E o que que Acabe faz? Acabe chama 400 dos seus profetas, que não eram tementes a Deus. E esses profetas, eles só falavam coisas boas para Acabe, só falavam aquilo que Acabe queria ouvir, né? E foram lá e profetizaram e falaram as coisas lá para Acabe, só que Josafá permaneceu reticente, fez: eu quero um profeta de Jeová, do Deus de Israel. E os versículos, no finalzinho do capítulo, os versículos 41 a 51, eles resumem um pouco a vida de Josafá, falando que ele fez o que era reto perante o Senhor. Apesar de ter ainda, né, alguns probleminhas, ele não tirou lá os lugares dos cultos idólatras e tal. Mas ele era, de verdade, assim, alguém temente a Deus. Então, com essa insistência de Josafá, Acabe mandou chamar Micaías. Micaías, que era um profeta de Deus, mas que Acabe não gostava, porque não falava as coisas boas para Acabe, falava a palavra de Deus. E ele argumenta isso lá para Josafá. Fala: vou chamar Micaías, mas Micaías é um problema, ele sempre fala algo, né, contra mim, ele não gosta de mim e tal. E isso nos apresenta um pensamento pagão que tinha na cabeça de Acabe, de que os profetas seriam capazes de influenciar os deuses. Então o profeta, ele ia negociar com os deuses aquilo que ele queria. E ele era capaz de convencer os deuses acerca disso. E esse tipo de pensamento foi o que, né, fazia com que Acabe não queria lá ouvir o que Micaías tinha para dizer. Mas enfim, vai um guarda lá, né, de Acabe buscar Micaías, e quando chega lá para Micaías, fala assim: ó, o rei está te chamando, mas vou te dar um conselho. Se eu fosse você, eu falaria palavras agradáveis ao rei. Mas Micaías, né, enfim, era um homem temente a Deus. Ao mesmo tempo, enquanto o guarda foi lá buscar Micaías e trouxe ele, enfim, teve toda, né, essa situação acontecendo, surge um outro personagem na história. Um outro profeta, um dos 400, talvez o líder daqueles 400 lá, profetas de Acabe. Esse profeta se chama Zedequias, e ele surge, né, com palavras que parecem ser de alguém que é temente a Deus, mas era um falso profeta. E ele chega falando que Acabe iria vencer, ele chega agradando Acabe, a verdade é essa. Então, assim, essa introdução eu estou fazendo aqui para que a gente possa avançar já um pouco no texto, tá? Porque é um texto mais longo. Então, eu quero começar a ler com vocês a partir do versículo 13, que é a profecia de Micaías. Então, vamos lá, versículo 13. O mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Vejam, né? Aquilo que eu disse, que esse mensageiro, esse guarda, deu um conselho para Micaías, né, profetizar a favor de Acabe. Versículo 14. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías,
Iremos a Ramote-Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? Micaías lhe respondeu: sobe e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse Micaías: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono. Torne cada um em paz para a sua casa. Percebam, meus irmãos, que assim, Josafá, ele se tocou, né, de que esta não era uma guerra que Deus iria aprovar, que ele iria acompanhar, né, que eles entrassem. Por outro lado, parece que Josafá está pensando, né, pode ter pensado assim: se Israel, se o reino do norte, né, se Acabe sozinho já derrotou os sírios, não tem muito problema de Deus não ir, não. Porque vai ele, eu vou junto, a gente fica mais forte ainda e a gente resolve. A gente não precisa de Deus. Eu estou dizendo que parece, né, que ele pensou isso. Isso é uma conjectura, tá? Isso não está escrito na Bíblia, não, mas vamos lá. O fato é que, assim, haveria muitos benefícios, tanto para Acabe quanto para Josafá, se eles fossem lá ali a guerra contra os sírios e vencessem, né? Por exemplo, eles iriam controlar uma cidade fortificada, um ponto estratégico, né? Que já tem uma estrutura muito boa. Eles iriam ficar com os espólios da cidade, né? Riquezas, recursos. Eles teriam, além disso, uma reputação de que venceram e conquistaram, né? Não apenas venceram os sírios, mas conquistaram suas cidades fortificadas. Eles teriam também mais servos para lhes servirem, aquele povo que seria escravizado. Daí, entre N outras coisas que a gente poderia pontuar aqui. Mas esse também é um perigo para os nossos dias, para os nossos corações. É o de desprezarmos a vontade de Deus por acharmos que a gente pode conseguir alguma coisa sozinho, que a gente vai vencer a vida sem Deus, né? Deus sabe o que é bom para nós, meus irmãos. Deus preparou para as nossas vidas caminhos que são perfeitos, caminhos que são eternos. Então, assim, eu já te pergunto, qual é o seu maior desejo hoje? O que arde no seu coração? Você quer um salário maior? Você quer mudar de localidade que você mora, sei lá, mudar o bairro, mudar a cidade? Você quer se relacionar com alguém, né, sei lá, um namoro, ou não, né? Um negócio de trabalho, ou algo dentro da igreja. Quem sabe ser amigo do pastor efetivo, do pastor presidente, porque, poxa, ele pode te proteger, né, não? Será que você quer reconhecimento? Agora eu vou te perguntar, meu irmão. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Será que você está com medo de se relacionar com alguém? Falar, eu prefiro a minha privacidade. Eu prefiro colocar uma barreira entre mim e as pessoas. Assim ninguém me atinge, ninguém me machuca. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Versículo 18. Então, o rei de Israel, que é Acabe, né, disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? De novo, né, aquela ideia de que Micaías poderia convencer Deus a mudar, né, de ideia. Versículo 19. Micaías prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe,
para que suba e caia em Ramote Gileade. Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: Com quê? Respondeu ele: Sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: Tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaana, chegou, deu uma bofetada em Micaías e disse: Por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: Eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: Assim diz o rei: Metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o, com escassez de pão e água, até que eu volte em paz. Disse Micaías: Se voltares em paz, não falou o Senhor, na verdade por mim. Disse mais: Ouvi isto, vós todos os povos. Percebam, meus irmãos, que Acabe ele insistia, né, naquela história de que Micaías era contra ele porque havia uma animosidade entre eles, ou uma coisa assim. Só que Micaías, ele era fiel a Deus. E ele fala a palavra de Deus. E ele cita, para poder falar, né, a profecia, ele cita uma parábola. Que na verdade foi uma confirmação de que a palavra veio da parte de Deus. É a palavra de Deus confirmando a palavra de Deus, né? E essa parábola, então, enfureceu o chefe daqueles 400 falsos profetas. E ele vai lá e questiona Micaías, né? De onde é que saiu de mim o Espírito de Deus para que entrasse em você? Esse Espírito continua em mim. E deu uma esbofetada em Micaías. Só que esse tapa tinha uma intenção muito específica, né? Porque nesse tempo, assim, esse tipo de agressão, né, dar um tapa na cara, tinha o propósito de humilhar a outra pessoa. No caso específico, tinha o propósito de colocar Micaías na posição de ser visto como um profeta inferior, né, a Zedequias. Só que percebam também aqui nesse texto que Micaías não se defende. Micaías defende a palavra de Deus, isso é verdade. Por quê? Porque ele confia em Deus, mas ele não se defende. Né? Vamos voltar ao texto? Versículo 29. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: Eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Ora, o rei da Síria dera ordem aos 32 capitães de seus carros, dizendo: Não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros Josafá, disseram: Certamente este é o rei de Israel. E a ele se dirigiram para o atacar. Porém Josafá gritou. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o seguir. Então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse este ao cocheiro: Virei lá e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia quanto ao rei. Seguraram-no de pé no carro defronte dos sírios.
mas à tarde morreu. O sangue corria da ferida para o fundo do carro. Ao pôr do sol, fez-se ouvir um pregão pelo exército que dizia: cada um para a sua cidade e cada um para a sua terra. Morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram quando lavaram o carro junto ao açude de Samaria. Os cães lamberam o sangue do rei, segundo a palavra que o Senhor tinha dito. As prostitutas banharam-se nestas águas. Quanto aos mais atos de Acabe e tudo quanto fez, e a casa de marfim que construiu, e a todas as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro da história dos reis de Israel? Assim descansou Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Irmãos, Acabe, ele tentou ser malandro, né? Ele tentou ser esperto. Ele fez, eu conheço a estratégia dos sírios. Eles vão querer me matar primeiro. Então o que eu faço? Eu convenci Josafá para vir no meu lugar, para vir junto comigo. Percebo que Acabe, né, como a gente diz nos nossos dias, não dava ponto sem nó. Ele convence o outro rei para ir junto com ele e manda o cara ficar vestido de rei, para que a tropa dos sírios matasse ele, Acabe ficasse vivo e vencesse, né? Bom, o fato é que por mais que Acabe se achasse esperto, por mais que ele se achasse alguém perspicaz, ninguém engana Deus. Eu digo mais, a palavra de Deus, ela há de se cumprir. Assim como foi nessa história, ela há de se cumprir também em nossas vidas e em todo o mundo. Muitas vezes, algumas pessoas, elas nos procuram, né? Elas se aproximam da gente aí e a gente acha, poxa, esse cara é uma pessoa bem sucedida, né? Essa mulher é uma mulher bem sucedida. E essa pessoa chega pra gente com fórmulas, né, de vitória, com fórmulas de sucesso. Mas eu quero ser muito direto e muito claro sobre isso com vocês, que não existe fórmula de sucesso e de vitória. Na verdade, nem existe sucesso ou vitória longe de Deus. Por mais que alguém ache que está se dando bem longe de Deus, ele está se dando muito mal. Muito mal. E se tem alguém assim perto de você que quer te convencer a uma jornada, eu vou dizer assim, esquisita, uma jornada que não agrada a Deus, meu irmão, se afaste. Se afaste para não ser você o Josafá que se deixa enganar por um Acabe. Se você está preocupado com a sua vida, com a vitória que você haveria de conquistar, que você deseja conquistar, eu quero trazer o que a Bíblia nos ensina sobre vitória para nós. É que nós somos mais do que vitoriosos. Mas a nossa vitória não é conquistada e não foi conquistada e não será conquistada por nós. Ela foi conquistada por Cristo na cruz. Na cruz, Jesus venceu o mundo, ele venceu a morte e ele nos fez ressuscitar juntamente com ele, nos dando a sua vitória. E a vitória que ele nos dá é a vida dele. É podermos viver a vida dele. É podermos desfrutar da glória dele desde já e eternamente. A gente não vai ter alegria maior em nossas vidas do que desfrutar essa vitória. O texto vai continuar, vai falar de Josafá, né? Quem foi ele, como a gente já conversou. E conclui falando sobre Acasias, filho de Acabe, com Jezabel. Foi quem reinou no lugar de Acabe, né, após essa morte aqui de Acabe. Eu queria ler esses 3 últimos versículos com vocês. Versículo 52 diz assim: Acasias, filho de Acabe,
começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 17º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Ele serviu a Baal e o adorou, e provocou a ira ao Senhor, Deus de Israel, segundo tudo quanto fizera seu pai. Acasias, ele aprende com o pai, ele aprende com a mãe. A fórmula de sucesso do mundo. E o texto ele é muito claro, ele diz, ele fez o que era mal perante o Senhor. Ele provocou a ira ao Senhor, segundo tudo quanto fizera seu pai. Segundo os caminhos de sua mãe. Que Deus tenha misericórdia de nós, que somos pais, que somos mães. Porque o que a palavra nos diz é, ensina a criança no caminho que deve andar e ela jamais se esquecerá. Não é uma promessa de salvação, mas é que esses ensinamentos ficam na vida da criança. Os bons, mas os maus também, como a gente falou aqui. Então, se você não se preocupa em educar seu filho, em discipular seus filhos nos caminhos do Senhor, é hora de você virar essa chave. É hora de você entender que eles são seus primeiros discípulos. É hora de você se preocupar em ler a Bíblia, em estudar a Bíblia com ele, mas também em chamar ele para discernir a vida à luz das Escrituras. Jeorão, filho de Josafá, casou-se com Atalia e foi influenciado por ela. A palavra vai nos dizer mais para frente que ele viveu um jugo desigual. Ele também aprendeu com seu pai, que se relacionou com um rei mau, que entrou numa relação de jugo desigual. E o pai colocou o filho também em um casamento, um relacionamento de jugo desigual. Por isso, Jeorão se deixou influenciar e se afastou dos caminhos do Senhor. E a vida de Jeorão, a vida de Atalia e a vida do povo de Deus foi uma vida de afronta a Deus enquanto Jeorão viveu. Que Deus tenha misericórdia, que nos livre dos maus caminhos dos nossos próprios corações, para que a gente viva uma vida que o agrade, uma vida moldada ao caráter de Cristo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor, isso é o que a gente mais quer. Este é o nosso desejo. Louvar a Ti, ter uma vida que Te agrada, caminhos que são retos aos Teus olhos, que Tu mesmo preparaste de antemão para que andássemos neles. Então nos ajuda, Pai, nessa caminhada, nos ajuda em nossas vidas, nos aproxima de Ti, pois precisamos e dependemos de Ti, Senhor. Ó Pai, abençoa-nos diariamente com a alegria da salvação. Que esse seja um bálsamo e seja também um ânimo para as nossas vidas diariamente. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ao último louvor. Tu és o Deus que sacia o deserto do coração, em quem devo confiar, a Ti me apego. És o auxílio e a sombra de Tuas asas descansarei. Pela Tua forte mão estou seguro de
todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo o meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo o meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Como terra seca minha alma está, clamo pela água viva, tu podes dar. Mesmo quando a escuridão enfim me alcançar, sei que não sou de mim mesmo. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo o meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Que Deus o abençoe. Uma semana de paz. Tchau, tchau.